Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo. Espero estar ajudando. Uma galera aí que está dando um feedback super positivo dos nossos vídeos aí. Como o tempo é curto, não dá para fazer uma análise de todas as posições, né? A gente acaba ficando muito em cima do laço. O vídeo até era para sair ontem, né? Acabou ontem à noite. A gente não conseguiu, estou fazendo agora, de novo, muito no laço em cima do mercado, mas a gente vai se organizar para tentar fazer isso em outra forma, enfim, para a gente conseguir, de certa forma, uh, ajudar aí a todos os cartoleiros aí nas dúvidas. Bom, vamos primeiro aqui, vamos falar de meias, tá? De novo, né? Trazendo aqui para vocês um gráfico que a gente usa, né, nas nossas análises. Meia sempre é uma coisa mais difícil de você escalar, né? Geralmente as pessoas vão muito em cima do Flamengo, né, com a Arrascaeta, né? Sempre aqueles mesmos meias. E a gente está aqui para desmistificar um pouco essa questão. Então, pessoal, olha só. Aqui, como eu falei para vocês na última vez, aqui é um gráfico, né, uma visão gráfica, trazendo aqui por quadrantes, quantos jogadores, né, a quantidade de meias mesmo, só tirando volantes, que ficaram acima de 4,5 pontos, tá? Nos últimos 3 jogos, na visão fora de casa e na visão casa. E aí a gente traz a quantidade de jogadores que ficaram acima com essa pontuação e também em quantos jogos se ocasionou isso. Então vamos lá. Por exemplo, o Cruzeiro ele cedeu acima de 4,5 pontos para 3 meias em um jogo. Não só o Cruzeiro, né? Santos também, ó. Santos cedeu para um meia, somente um meia, 4,5 pontos, né, em um jogo somente, tá? Então por aí a gente faz a nossa análise. Então vamos lá. Olhando aqui o gráfico, a gente vê que os times que menos cedem pontuações altas para meias são, isso jogando fora de casa, tá? São Cruzeiro, Santos, Fortaleza e Inter. Então, na teoria, os times que jogam contra esses clubes, eles não têm muita tendência dos meias irem bem, né? Então, tanto Cruzeiro, quanto Santos, quanto Inter, quanto Fortaleza, não tem uma tendência dos meias fazerem uma pontuação muito boa, de acordo, né, com a visão fora de casa. Quando você traz aqui uma projeção mediana, né, ou seja, os meias que têm mais de 50%, né, em mais de 50% dos casos, o time cedeu para meia, você tem Botafogo cedendo para 4, Corinthians cedendo para 3 e Avaí cedendo para 2. Ou seja, o Avaí, pelo menos em 2 jogos, cedeu para um meia, o Corinthians em 2 jogos cedeu para 3 e o Botafogo em 2 jogos cedeu para 4. Então vamos gravar aí, ó, Botafogo, Corinthians, Avaí, né, 2 meias em 3 jogos. E o Goiás, né, aqui é o grande destaque, o Goiás que cedeu para 6 meias em 3 jogos acima de 4,5 pontos. Ou seja, o Palmeiras, né, que enfrenta o Goiás nesse jogo agora, é o time que tem maior potencial para pontuar os meias, né? Então vamos dar uma olhada como que fica isso, né? Então vamos lá. Gravando aqui, ó, Goiás, Botafogo, Corinthians e Avaí. Quando a gente vem aqui para o escala 10, vamos ver aqui a visão fora de casa. A gente veio aqui, ó, Goiás, Botafogo, Avaí e Corinthians. Você vê que pela pontuação cedida, não são os primeiros. Por quê? Geralmente os times estão enfrentando muitos meias. Então, às vezes, quando você olha assim pontuação somente, você não tem uma visão muito clara. Por quê? Por exemplo, Cruzeiro. O Cruzeiro está dando que é o time que mais cedeu para meia como visitante. Mas por quê? No jogo contra o Santos, né, praticamente o meio campo inteiro do Santos foi bem. Por isso que está superestimando a pontuação do Cruzeiro. Mas vamos ver aqui, ó, Goiás. Quando a gente entra aqui no detalhe do Goiás, olha só que interessante. Patrick com 5,8, Guarim com 9,5, Casares com 5,5, Marquinhos com 10, Bruninho com 9,5 e Otero com 11. Ou seja, você teve Patrick indo bem com roubada de bola, ali do lado esquerdo, pegando um pouco o Barça. O Guarim indo bem com gol, né, mais centralizado. Lembrando que o Inter, ele é um time que não tem um meia muito bom de ligação. Mas mesmo assim, ó, o D'Alessandro fez 3. Mas olha aqui, ó, assistência do D'Alessandro, roubada de bola do Patrick.
Gol do Guarim. Casares com assistência, Marquinhos com gol, Bruninho com gol e Otero aqui com finalização. Ou seja, os times que vêm enfrentando o Goiás, os meias pelo menos tem um meia ali que faz pelo menos 4,5 pontos. Então aqui, ó, você tem o D'Alessandro como meia de ligação, o Patrick mais na esquerda pegando o Léo Barça. Você tem o Guarim que é mais meio, né, fazendo gol. Você tem o Casares que é armador, você tem o Marquinhos que é ponta esquerda, você tem o Bruninho que tá, eu não lembro que jogou nesse jogo, mas acho que dobrou ali no meio campo, e você tem o Otero também jogando na ponta esquerda. Então assim, você tem na ponta esquerda potencial e para meio você tem também potencial. Quem são os jogadores com potencial do Palmeiras para esse jogo? A gente não tem, vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui os jogos, né, que a gente vai ter agora nessa rodada. O Escala 10 você consegue ver os jogos anteriores e esses agora. Então vamos ver aqui qual é a escalação do Palmeiras. Por enquanto, você tem Lucas Lima, Matheus Fernandes, Bruno Henrique, né? Você não tem aqui o Zé Rafael. Se o Zé Rafael realmente for para o jogo, é uma ótima opção para essa rodada. Né? Você vê que vai pegar um time que mais enfrentou, que mais cedeu para meias. Enquanto não tem o Zé Rafael, o que eu indico se for nessa formação? O Lucas Lima pode ir bem, tá? Porque quem quiser arriscar, apesar do Lucas Lima ter suas limitações, mas o Lucas Lima pode ir bem, dados os números. E quem não quiser arriscar no Lucas Lima, tem o Bruno Henrique, né? Por que o Bruno Henrique? O Bruno Henrique é aquele volante que sobe mais, que aparece para chutar, né? Então, assim, com esse time aí que tá meio que desenhado, eu acho que o Bruno Henrique vai ter liberdade para chegar. Então, quem não quiser apostar no Lucas Lima, tem a aposta do Bruno Henrique desse meio, apesar dele ser volante, desse meio um pouco mais ofensivo, tá? Bom, olhando aqui, ó, a gente falou não só de Goiás, né? A gente ainda tem Botafogo, Corinthians e Avaí. Então vamos ver o Botafogo? Botafogo, nos últimos jogos. Aqui contra a Chapecoense não teve, mas o Camilo foi reserva, né? Entrou no decorrer do jogo. Aí quando você pega aqui, ó, Cap, Tony Anderson com 6,5 e Nicão com 5,5. Santos, Sanches com 6,5 e Soteldo com 20. O Botafogo ele tem uma situação. O Botafogo ele sofre muito para as pontas, né? Então quem vem assistindo os jogos do Botafogo vem vendo a facilidade que os pontas que enfrentam o Botafogo têm para entrar na área. Outro ponto. Marcinho vai para o jogo. O Marcinho ele marca menos que o Fernando. Então aquele lado esquerdo do Botafogo ali perde no poder de marcação. Então quem eu indico? Se a gente está vendo aqui que o Botafogo vem cedendo pontuação para meia numa quantidade interessante e também tem essa questão do ponto esquerda, eu indico você colocar o Casares, o Otero, né? O Otero que deve ir de ponta esquerda, e o Marquinhos. O Marquinhos vai de ponta direita, mas eu acho também que vai ter facilidade. Apesar de o lado esquerdo, aliás, do lado direito do Botafogo ser mais frágil, e eu acho que potencializa isso o Otero, eu acho que o Marquinhos ele acelera mais o jogo, é jogador um pouco mais participativo. Então, qualquer um desses três aí do Atlético Mineiro são boas opções. Quiçá você até dobrar, né? Você ir com Casares, um Otero e, enfim, pegar o Arrascaeta aí, que é o mais escalado, né? Ou então você pegar um Arrascaeta, um Otero e um Bruno Henrique do Palmeiras, né? Você tem boas opções nessa rodada aí para meio campo, tá? Lembrando que a gente está analisando meia, né? Uma boa opção aqui que é um pouco fora dos números é o Galhardo, porque o Galhardo vai de centroavante e o Corinthians também toma muito gol, né? Cede muito scout para centroavante. Então eu acho que você tem boas opções de meia nessa rodada. Então, beleza? Falamos aqui quem enfrenta o Goiás, falamos aqui quem enfrenta o Botafogo, até o próprio Corinthians aqui, ó, quando você pega, você vai ver que também tem isso, ó, Casares 9.2, Marquinhos 11.3 e aqui o Zé Rafael 5,5. Nesse jogo aqui contra o Botafogo não teve muita coisa, mas o Juan, né, que é lateral, que é atacante do lado esquerdo, fez uma boa pontuação, então você vê que o lado esquerdo ali que enfrenta o Corinthians geralmente vai bem. Então, além do Galhardo, que é uma opção viável porque vai no ataque, você tem também o Lima. O Lima joga de ponta esquerda. Então é uma boa aposta, principalmente para quem está
em liga de tiro curto, tá? Então aqui, ó, a gente falou do Bruno Henrique, que tem um potencial, ou o Lucas Lima, que tem um potencial muito grande, os meias do Atlético Mineiro também, que tem um potencial muito grande, e estamos falando aqui do Galhardo ou o Lima, tá? E aqui, por último, o Avaí. Né, o Avaí acho que não precisa muito de análise, né? Você, quando pega aqui, você já vê que Pedrinho, Yuri, né? Então vem cedendo. E acho que o Arrascaeta é o cara aí unânime para essa rodada, tá? Então, na visão fora de casa, a gente tem potencial, um grande potencial nos meias do Palmeiras, um potencial bom nos meias que enfrentam Botafogo, Corinthians e Avaí, e um potencial pequeno nos meias que enfrentam Cruzeiro, Santos, Fortaleza, Inter, CSA e Vasco, que nos últimos jogos não cederam nada para meia. Tá? Então, se você quiser apostar num meia que está jogando em casa, Palmeiras, Galo, Ceará ou Flamengo. Beleza? Então, essa é a visão fora de casa. Para a visão de dentro de casa, não tem muita opção de meia. Você vê aqui, ó, Flamengo, Palmeiras, Ceará, Grêmio, Capo, Fluminense só cederam para um meia, então, aliás, só cederam em um jogo dos últimos 3, então é muito pouco. Chape e Galo, muito pouco também. E aqui você entra com São Paulo e Bahia, né? Aí você já tem essa visão. O São Paulo realmente é um time que cede bastante. Quando você pegar aqui para meia, você vai ver que São Paulo cede tanto para meia como para a ponta esquerda. Então, qual é a minha indicação aqui no São Paulo? O D'Alessandro é um meia que não é muito bom para Cartola, assim como o Lucas Lima. Mas para quem quiser arriscar, beleza, ok, não tem problema. Mas você vê que os meias que enfrentam o São Paulo, ó, Nicão com 5, Daniel com 8, né? Então jogam um pouco mais ali na direita, um pouco mais carregado em roubada de bola, né? Ali na direita. Então, como você está pegando um time do Inter, quem que eu indico aqui para você querer colocar? O ponto esquerdo que vai do Inter é o Patrick. Eu indico o Patrick porque vai pegar um lado ali do São Paulo com o Antony, com Daniel Alves, que pode ceder roubada de bola para ele. Do outro lado, eu acho mais complicado e o D'Alessandro eu não acho que seja um jogador muito bom para Cartola. E o outro aqui é o Bahia, né? Bahia também cedendo para 2 jogadores. E aí, para quem quiser, ó, você vai ver aqui, ó, Casares com 11.2, Zé Rafael com 14, né? Então, geralmente, esse meia é mais centralizado. O Vasco não está jogando com esse meia mais centralizado, o Guarim acaba fazendo um pouco desse papel, mas, como o Guarim está fora, provavelmente o Raul vai assumir esse papel, tá? Então, aqui para vocês, ó, São Paulo, acredito que o Patrick possa ser uma boa, e Bahia seria o Vasco. Não arriscaria muito nesses 2 jogos, a gente vê que tem um potencial moderado. Eu acho que fica muito mais nesses jogos aqui de fora de casa, tá? Então, assim, obviamente que aqui a gente está vendo uma visão fora e uma visão casa, né? Eu quero trazer para vocês um outro slide, não vou conseguir trazer agora, mas trazer para vocês um outro slide que traz a visão dos últimos 5 jogos direto. Se você traz as últimas visões dos 3 jogos direto, você tem uma visão de quanto que os times vêm cedendo direto. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui nos últimos jogos direto, a gente vai ver que o Bahia cedeu nos últimos 5 jogos, em 4 deles, meias pontuaram acima de 4,5. Não só o Bahia, como o São Paulo também nos últimos 5 jogos que fez, em 4 deles os meias foram bem. Né? Outros times ali, na maioria, cederam 3, mas esses são os que cederam mais. Tá? Então, vou trazer para vocês aqui só a visão dos que cederam mais. Então, ó, quando a gente olha aqui os últimos 5 jogos, vamos ver o que eu estou falando. Ó, Bahia, né? Quando a gente olha o Bahia, ó, Casares, Thales e Marlone, Zé Rafael e Renier. Então, você vê aqui, ó, que nesses jogos, só na rodada 36 que não teve, né, para meia. Vamos ver aqui na rodada 36, que foi a rodada passada, né? Só que, vamos pegar aqui o jogo do Bahia, cadê? Bahia e CSA. Só que pegou o CSA e o CSA realmente não tem meias muito interessantes. Mesmo assim, olha, o Newton fez 14 pontos, porque fez gol. Então, se a gente considerar esse meio-campo, que deve ter sido ele que jogou mais à frente, olha aqui, ó. Ainda assim, o meia que enfrentou o Bahia fez 14 pontos. Ou seja, é uma recorrência de 5 jogos seguidos cedendo pontuação para meia. Então, se você quiser colocar o Raul, tem um grande potencial nessa rodada.
O São Paulo, a mesma coisa. Olha só, Alisson com 7,4. Aqui contra o Vasco não teve muita coisa, mas o Guarim fez 3 pontos, né? Se não fosse aqui a falta, né? Vai fazer lá no caso 3,5, mais próximo ali dos 4,5 que a gente está falando. Contra o Ceará, a gente vê Felipe Bachola, Chico. Contra o Santos, Sanches. E contra o Cap, a gente vê Nicão. Então você tem ali um potencial para esses meias que enfrentam o São Paulo, né? Tanto central como um pouco para a direita. Quem quiser ir, quem joga ali de ponta direita é o Parede, né? E também tem um potencialzinho ali para a ponta esquerda no Patrick, que eu acho que é para roubada de bola, tá? Então, beleza, pessoal. Então, essas são as análises de meia para essa rodada. Espero ajudar mais uma vez e espero que todos façam uma boa rodada, tá? Nessa rodada 36. E tá acabando, né? Então, que no ano que vem a gente esteja junto, né, com os vídeos e as análises e tudo mais. Um abraço, obrigado, boa quarta-feira para todos vocês.